pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Na história de hoje, nós vamos falar sobre um sentimento, sabe qual é? Acertou quem falou? O medo. Ai, o medo. Mas a gente pode ter medo? Claro que sim. A gente só não pode deixar esse medo paralisar a gente. Por exemplo, tem criança que tem medo de dormir no escuro. Mas dormir no escuro ajuda essa criança a crescer. Isso nos faz tão bem. A gente não pode deixar que o medo atrapalhe a nossa vida. Mas existem certos tipos de medo que nos protegem. Por exemplo, você tem medo de se queimar? Quem tem medo de se queimar, não coloca a mão no fogo. Esse medo protege. Ele nos ajuda a não fazer coisas erradas. Mas na história de hoje, nós vamos falar sobre esse medo que paralisa. E o que é que a gente pode fazer quando isso acontece com a gente? Vamos ver essa história? Ela está lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus andava por várias cidades, seguidos por uma multidão de pessoas que queriam ouvir a sua palavra. Um certo dia, Jesus estava na praia e no cair da tarde, ele entrou num barco com seus 12 discípulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 discípulos. Os discípulos eram pessoas que Jesus escolheu para andar com ele, para dar continuidade ao seu ministério, à missão de pregar a palavra de Deus. Então Jesus entrou no barco e pediu para que o barco fosse para outra margem do rio. E aí eles entraram no mar, e Jesus entrou no meio do barco, pegou um travesseiro e adormeceu. E eles seguiram viagem. Mas o mar começou a ficar muito agitado. E a água começou a entrar dentro do barco. Uma grande tempestade chegou e começou a chover muito, o mar muito agitado. E eles ficaram muito apavorados. Tão apavorados que esqueceram que Jesus estava dentro daquele barco. E eles ficaram tentando controlar. E o mar agitado, o barco prestes a virar. E aí, então, alguns discípulos lembraram de falar com Jesus. Eles, Jesus está aqui dentro do barco, vamos chamar. E aí acordaram. Jesus, acorda, acorda. Você não se importa que a gente morra? Então Jesus olhou para eles e disse: vocês esqueceram de tudo que eu fiz? Vocês não confiam em mim? Por que estão com tanto medo? Então ele olhou para a tempestade e disse: acalma-te e cale-se o vento. Então, na mesma hora, o mar se acalmou e os ventos pararam. E os discípulos começaram a conversar entre eles e se perguntar: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles tiveram tanto medo, que até esqueceram que eles acompanhavam Jesus e viram tantos milagres. Esqueceram quem era Jesus, porque o medo paralisou eles. Mas, naquele momento, o mar se acalmou e eles continuaram seguindo a viagem calmamente até chegar ao seu destino. Sabe, crianças, a nossa vida é como esse barco. Às vezes a gente passa por algumas tempestades, que são os problemas e as dificuldades. Mas se Jesus Cristo está nesse barco, Ele nos ajuda a vencer essas dificuldades. Para isso, Ele precisa estar dentro do barco, que é o nosso coração. A gente precisa convidar Jesus a morar no nosso coração. Ele deu a vida lá na cruz, morreu pelos nossos pecados para que a gente tivesse salvação. Então a gente não pode duvidar. Se a gente convida Jesus a morar no nosso coração, quando a gente tiver medo, a gente pode clamar no nome de Jesus e Ele vai nos ajudar. Tem uma musiquinha que canta assim:
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Então a gente precisa convidar Jesus a morar no nosso coração. Para isso a gente precisa entregar a nossa vida a Ele. E assim Ele vai nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades. Quando a gente tiver em dificuldade, a gente não vai saber que não está sozinho, porque Jesus está conosco. Então, você quer entregar a sua vida a Jesus? Vamos convidar Ele a morar no nosso coração? Então vamos orar. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque Tu morreste na cruz para nos salvar, porque Tu estás disposto, Senhor, a nos ajudar, a nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor entre no meu coração, entre na minha vida. Eu quero Te seguir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele